Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado bem o final de semana e vamos começar então aí com a nossa aula de hoje, que vai tratar exclusivamente de exercícios de função cosseno, certo? Então, para começar, vamos com o exercício número 7, e ele está na página número 127 do livro de vocês. Vamos pegar então lá. A expressão f de t igual a 2 menos 2 cosseno de π sobre 6 vezes t, em que t é o tempo medido em segundos e f de t é medido em centímetros, representa a profundidade alcançada por uma ferramenta de perfuração em relação ao seu tempo de operação. Considerando o intervalo de tempo de 0 até 12 segundos, determine a profundidade alcançada no instante 3. Então vamos lá. Letra A. A profundidade alcançada no instante 3. Então, f de 3 vai ser 2 menos 2 cosseno de π sobre 6 vezes 3. f de 3 é igual a 2 menos 2 cosseno de π sobre 2. E como vocês sabem, o cosseno de π sobre 2 é a mesma coisa que o cosseno de 90 graus. E cosseno de 90 graus, pessoal, é igual a 0. Então, f de 3 vai ser igual a 2. Porque 2 vezes 0 vai dar 0. Então vai dar 2. Certo? Então, a profundidade alcançada no instante t igual a 3 segundos é 2 centímetros. Certinho? 2 centímetros. Ok? Letra B. A profundidade máxima que a ferramenta alcança. Bem, se nós escrevermos a função f de t igual a 2 menos 2 cosseno de π sobre 6 vezes t, nós sabemos que os extremos dessa expressão aqui, dessa expressão aqui, os extremos são 1 e menos 1. Então, o máximo e o mínimo são atingidos nesses extremos. Então, nós temos que verificar para qual valor eu tenho o máximo e para qual valor eu tenho o mínimo. Como é negativo aqui, se eu multiplicar menos 2 por 1, vai dar 2. Certo? f para cosseno de π sobre 6 t igual a 1, certo? Vai ser quanto? Vai ser f de t sendo 2 menos 2 vezes 1, que vai dar 0. Se eu pegar f para cosseno de π sobre 6 vezes t igual a menos 1, vai ficar como? f de t igual a 2 menos 2 vezes menos 1. E isso vai dar 4. Então, aqui eu descobri que eu tenho o mínimo, e aqui eu descobri que eu tenho o máximo da função. Então, o mínimo perfuramento é 0, e o máximo perfuramento é 4. Certinho, pessoal? Tá ok? Então, tá aí. Nós temos, então, o máximo perfuramento sendo 4. Letra C. Um instante onde essa profundidade é máxima. Tá? Vamos ver a profundidade máxima, então. Então, ele quer f de t sendo igual a 4, que é a profundidade máxima que alcança aí essa ferramenta de perfuração. Então, no caso, vai ficar como, pessoal? Fica assim, ó. 4 é igual a 2 menos 2 cosseno de π sobre 6 vezes t.
Daí fica 2 igual a menos 2 cosseno de π sobre 6 vezes t. Trocando de lado, cosseno de π sobre 6 vezes t é igual a menos 1. E qual é o ângulo que o cosseno é menos 1? Ora, para o ângulo ter o cosseno menos 1, este ângulo aqui tem que ser de π radianos. Cosseno de π é menos 1. Então, fica π sobre 6 vezes t igual a π. Corta fora. T igual a 6 segundos. 6 segundinhos, pessoal. Então, tá aí. Essa é a nossa resposta. Tá legal? Então, o instante em que a profundidade é máxima é 6 segundos. Então, sempre aqui na letra B, principalmente, que gera dúvida. Porque o pessoal fala, professor, mas veja, você usou o menos 1 e ele chegou no máximo. É que tudo depende da função. Você tem que aplicar os extremos aonde você conhece, que é o cosseno. Você sabe que o cosseno é um valor entre 1 e menos 1. Isso aqui é indiferentemente, ou melhor, independentemente do ângulo que tenha. Sempre é 1 e menos 1 os extremos. Então, aplicando isso, você tem que verificar para qual valor eu tenho mínimo e qual valor eu tenho máximo. Porque nem sempre, como vocês observaram, o mínimo para a função cosseno traz para nós o mínimo da função geral que nós estamos trabalhando. Certinho, gente? Então, vocês aplicam os extremos e daí verificam qual é máximo e qual é o mínimo. Belezinha? Tudo bem? Vamos então fazer o exercício número 8 agora. Bem, pessoal, o exercício 8 fala para a gente esboçar o gráfico da função f de x igual a 2 menos 3 vezes cosseno de 4x. Então, eu vou mostrar para vocês esse desenho sendo feito passo a passo no GeoGebra. Tá? Então, vamos pegar aqui o GeoGebra e vou fazer passo a passo. E a nossa referência sempre é a função y igual a cosseno de x. Então, está aqui, certo? A minha referência, que é a função y igual a cosseno de x. Como vocês podem ver aqui, não está em radianos, né? Está em números reais. Então, por isso que dá um pouquinho mais que 1,6 aqui, 1,5. Porque se você for pegar 3,14 dividido por 2, é um pouquinho mais que 1,5. Então, por isso aqui é π sobre 2 radianos. Então, aqui é 0 radianos. Aqui é π sobre 2 radianos. Aqui vai ser 3,14 π radianos. Aqui, 3π sobre 2 radianos. E aqui, 2π radianos. Então, sempre nesses pontos são os extremos. Só que vamos ver o que muda se nós pegarmos as outras funções. Então, vamos construir. A primeira etapa é colocar o período. Então, y igual a cosseno de 4x. Olha o que aconteceu, pessoal. O período era de 2π. Agora o período é de π sobre 2. Por que é esperado isso? Porque se você for pegar aqui, ó, o período é 2π sobre c, que é esse número que está aqui. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, aqui eu tenho C da minha função cosseno. Então, o período vai ser 2π dividido por 4. E o meu novo período para essa função é π sobre 2 radianos. Então, a minha função, que antes era aqui o período com 2π radianos, certo? Nessa mesma situação, ficou com 4 períodos, ó. 1, 2, 3, 4. Ficou 4 pernas do gráfico, certinho? Então, o gráfico ficou, nesse caso, tá comprimido, certo, pessoal? Ele comprimiu o gráfico. Então, o período aqui, ó, uma perna só, π sobre 2 radianos. Certinho? Tudo bem? Então, o gráfico que era antes
Deixa eu fazer aqui o esboço do gráfico para vocês. O gráfico base do cosseno é esse aqui, né? Ó, esse é o gráfico base do cosseno. Esse é o gráfico base do cosseno. Aqui é 2π, aqui é 3π sobre 2, aqui é π, aqui é π sobre 2 radianos e aqui é 0. Então, daí aqui é 1 e aqui vai ser menos 1. Este é o gráfico base, é a partir daqui que nós vamos mudar. Então, o nosso gráfico agora não vai ser mais em 2π, vai ser em π sobre 2, certo? Então, como o gráfico ficou reduzido em 4 vezes, então nós vamos reduzir tudo em 4 vezes. Aqui fica 3π sobre 8, aqui fica π sobre 4 e aqui fica π sobre 8. No nosso novo gráfico, esses serão as nossas referências, certinho? Tudo bem? Então agora nós vamos pegar o menos 3. O que esse menos 3 faz? Ele muda a amplitude do gráfico. E aqui eu quero fazer uma correção com vocês, tá? Eu falei para vocês que a amplitude do gráfico era como a amplitude térmica, era a máxima menos a mínima, certo? No caso aqui é 1 menos 1, que vai ser 2. Eu falei que era isso para vocês, e não é. A amplitude do gráfico para a função trigonométrica, para a função seno e função cosseno, você vai dividir por 2 aqui. Então a amplitude é 1. Certinho? A amplitude é 1. Como aqui está menos 3, eu vou multiplicar por menos 3 a função. Então a função ela vai ficar invertida. Aonde era positivo vai ficar negativo e aonde era negativo vai ficar positivo. Então ela fica invertida, pessoal. Ela fica nesse sentido aqui, ó. Ao invés de ser desse jeito, a minha função passará a ser desse jeito. Certinho? Tudo bem? Então, terá a inversão da função. Certo? Então, a amplitude de 1 passa aqui a menos 3. Então, a amplitude ele vai multiplicar por 3, certo? Os valores, só que vai ficar com um sentido negativo, um sentido contrário do gráfico. Certinho? Então, no primeiro passo, o meu gráfico vai ficar assim, ó. Vejam só como é que fica. Então, agora aqui eu vou pegar y igual, deixa eu pegar nesse mesmo aqui, menos 3 vezes. Então, olha o que acontece. Olha só o gráfico, como eu falei para vocês, ó. Tá? A amplitude mudou, vai de menos 3 até 3, certo? E o gráfico ficou invertido. Começava na parte positiva, agora começa na parte negativa. Então, o meu gráfico, na hora que eu vou construí-lo, eu tenho que lembrar desse detalhe, certo? A primeira etapa da minha construção do gráfico é essa. É pegar aqui e inverter o gráfico. Então, esse aqui, lembrando que eu falei para vocês, é o gráfico da função y igual a cosseno de x. Esse que eu vou fazer aqui já é menos 3 cosseno de 4x. Então, menos 3, aonde era 1, passa a ser menos 3. Menos 3, 0, 3, menos 3 de novo. Aqui está 3. Certo? Então tá aí. E aonde era 2π vai ser π sobre 2. Certo? Então aqui, ao invés de ser 3π sobre 2, vai ser 3π sobre 8.
Aqui, que era π, vai ser π sobre 4. E aqui, que era π sobre 2, vai ser π sobre 8. Porque eu dividi por 4, certo? E a minha função aqui, esse segundo gráfico, é y igual a menos 3 cosseno de 4x. Certo? Mudei o período para π sobre 2. Mudei o período para π sobre 2. E a amplitude do gráfico, ao invés de 1, agora ela é 3. Só que é 3 no sentido contrário. Por isso que eu inverti o gráfico, pessoal. É menos 3. Fica o gráfico invertido daí. E a última etapa, o 2. O que o A faz? O A, ele vai simplesmente deslocar o gráfico no eixo Y. Então, ele vai somar duas unidades. Então, o gráfico de 3 negativo passa para 1 negativo, e esse aqui de 3 passa para 5. Então, o meu gráfico final faz isso aqui, ó. Esse é o meu gráfico final. Aqui eu tenho 0. Então, olha só, esse aqui é meu gráfico final. Menos 1, porque agora eu vou acrescentar 2, então fica menos 1. E aqui o máximo fica 5. Então fica assim, ó. Então aqui vai ficar π sobre 2. Eu não vou ficar colocando um monte de números para não confundir, tá? Então olha só. A minha referência agora já não é mais o 0. A minha referência é metade do caminho, que é o 2. Tá? O 2 aqui é que vai fazer a metade para trabalhar a amplitude. Certo? Tá legal? Então tá aqui. Este é o gráfico da minha função, pessoal. Vai de menos 1 até 5. π sobre 2 é o novo período. Beleza? Não esqueçam. Aqui, ó, tem que fazer essas etapas. Primeiro, cosseno de x, y igual a cosseno de x é o gráfico base. Depois, o que foi feito? 4x, eu dividi o período em 4 partes. O período que era de 2π passou a ser π sobre 2. Então, está aqui o período π sobre 2. Certo? Daí, como foi multiplicado por menos 3, o gráfico fica invertido. Tá ok? O gráfico fica invertido. E os extremos, de menos 3 até 3, como foi somado duas unidades, vai ser de menos 1 até o 5. Então tá aqui o gráfico da minha função. Beleza? Se quiser colocar, né, não é obrigado aqui, ó. É 3π sobre 8. Aqui é π sobre 4. Aqui é π sobre 8. E aqui é 0. Se quiser colocar para ficar completinho. Beleza, gente? Então tá aí o gráfico da função. Certo? Cada alteração dentro da função. E agora, para nós terminarmos os exercícios de cosseno, nós vamos para a página número 131 e exercício número 19, pessoal. No livro de vocês. Peguem lá. O exercício 19, pessoal, traz para nós o seguinte. O número de quartos ocupados em um hotel varia de acordo com a época do ano. Estima-se que o número de quartos ocupados em cada mês de determinado ano seja dado por essa expressão que está aí, em que x é estabelecido da seguinte forma. X igual a 1 representa o mês de janeiro, 2 fevereiro, 3 março e assim por diante. Em julho, em relação a março, há uma variação percentual dos quartos ocupados em... Então vamos lá. Primeiro, ele quer em junho. Em junho, x é igual a 6.
em março, como já foi colocado, x igual a 3. Então, nós vamos ter que calcular Q de 6, quanto que dá, e quanto que dá Q de 3. Q de 6 vai ser 150 mais 30 cosseno de π sobre 6 vezes 6. Q de 6, 150 mais 30 cosseno de π. Como o cosseno de π é o cosseno de 180, isso daqui é igual a menos 1. E Q de 6, quantidade de quartos em junho, é 120. Agora a quantidade de quartos em março. Q de 3 agora é 150 mais 30 cosseno de π sobre 6 vezes 3. Q de 3, 150 mais 30 vezes o cosseno de π sobre 2. Que dá para simplificar. 3 e 6. Fica π sobre 2. E cosseno de π sobre 2, pessoal, é o cosseno de 90 graus, que é igual a 0. Então, Q de 3 é 150. Então, de março a junho, reduziu 30 quartos. 30 quartos. Então, o percentual de redução vai ser menos, é negativo porque reduziu, 30 em 150. Se eu dividir aqui por 3, vai ficar 10 em 50. Que é a mesma coisa que 20 em 100. 20% de redução. 20% de redução. 30 em 150, 30 é 20% de 150. Então, essa foi a redução que a gente trabalha. Não esqueçam, é redução em cima do que você tinha. Se reduziu 30, não é em cima do 120. É 30 em cima do que você tinha, que é 150. Belezinha? Então tá aí. Muito obrigado pela atenção da aula de hoje e nos vemos numa próxima. Resolva os exercícios propostos e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.